Olá, querido irmão e querida irmã. Que a paz e a presença do nosso Senhor estejam com você, sua família e sua casa. Hoje, quero começar esta mensagem com um abraço espiritual, desejando que cada palavra que compartilharei toque seu coração e renove a sua fé. Você não está aqui por acaso. Deus tem algo especial para falar ao seu coração neste momento. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem maiores do que nós, mas lembre-se, o Deus que te criou também te sustenta e jamais permitirá que você enfrente algo além das suas forças. É nesse espírito que nos reunimos aqui, para juntos buscarmos a direção e o conforto que só o Senhor pode nos dar. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus, que é viva e eficaz, capaz de transformar vidas, restaurar sonhos e renovar esperanças. A Bíblia não é apenas um livro, ela é a carta de amor de Deus para nós, cheia de promessas que se cumprem e ensinamentos que nos guiam. Quero convidar você a abrir seu coração para essa mensagem, pois creio que o Espírito Santo deseja falar algo profundo à sua vida hoje. Enquanto refletimos juntos, permita que as barreiras da dúvida e da angústia sejam quebradas e que a paz do Senhor comece a inundar o seu ser. Se você chegou aqui com o coração aflito, saiba que este é o momento para deixar suas preocupações aos pés da cruz. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade, mas lembre-se, Deus é o seu refúgio e fortaleza, conforme diz Salmos capítulo 46, verso 1. Ele conhece cada detalhe da sua vida e tem planos maiores do que você pode imaginar. Então, vamos caminhar juntos nesta jornada de fé, em que cada passo será iluminado pela palavra de Deus. Prepare-se, pois hoje é o dia de receber uma palavra que pode transformar o seu destino. Que Deus abençoe você de forma abundante e que este seja o início de algo novo e extraordinário em sua vida. Hoje, quero compartilhar com você uma mensagem poderosa sobre como discernir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes nos encontramos perdidos, confusos e sem saber qual direção tomar? Nesses momentos, a dúvida nos invade e parece que não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Mas a boa notícia é que Deus deseja falar com você. Ele não apenas quer se comunicar, mas também quer que você aprenda a reconhecer e confiar na orientação que vem do alto. Este será o tema da nossa reflexão: como ouvir e obedecer à voz de Deus em meio às adversidades. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor sempre revela seus planos aos seus filhos, como está escrito em Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Isso nos mostra que Deus é um Pai amoroso e cuidadoso, que nunca age sem primeiro preparar o coração de seus filhos. Porém, o grande desafio está em estarmos atentos e receptivos para ouvir o que Ele tem a dizer. Muitas vezes, estamos tão ocupados com as preocupações do dia a dia que nos tornamos insensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso, hoje vamos aprender juntos como sintonizar nosso coração com o de Deus. Este tema é essencial porque ele não apenas fortalece nossa fé, mas também nos ajuda a tomar decisões alinhadas com a vontade divina. Quando aprendemos a ouvir a voz de Deus, encontramos paz em meio ao caos, clareza em momentos de incerteza e força para superar os desafios mais difíceis. O Senhor deseja que você confie plenamente nele, sabendo que Ele é capaz de transformar até mesmo as piores situações em vitórias para a sua vida. Portanto, ao longo desta mensagem, eu o convido a abrir seu coração, prestar atenção à palavra e permitir que Deus fale diretamente com você. Hoje, Ele quer renovar sua visão, fortalecer sua fé e dar a você um novo sentido de propósito. Você já se sentiu como se estivesse sozinho no meio de uma tempestade, sem saber como sair dela? Muitas vezes, as dificuldades da vida nos levam a questionar onde está Deus e por que Ele permite que enfrentemos tantos desafios. É natural que o coração humano, frágil como é, se angustie nesses momentos. No entanto, é exatamente nessas situações que o Senhor mais deseja se aproximar de nós. Ele usa as adversidades não para nos punir, mas para nos moldar, ensinar e atrair de volta para os seus braços. Assim como o filho pródigo, descrito em Lucas capítulo 15, versos de 11 a 24, muitas vezes precisamos passar por desertos para reconhecer que o melhor lugar do mundo é a presença de Deus. A história do filho pródigo nos ensina que, mesmo quando nos afastamos de Deus e seguimos nossos próprios caminhos, Ele continua esperando por nós com braços abertos. O jovem da parábola escolheu viver longe de seu pai, acreditando que sua herança seria suficiente para viver plenamente. Mas, quando perdeu tudo, percebeu que a verdadeira riqueza estava na casa de seu pai. Quantas vezes fazemos o mesmo? Permitimos que o orgulho,
as distrações e as coisas passageiras deste mundo nos afastem da comunhão com Deus. E, quando nos encontramos no fundo do poço, como aquele jovem, descobrimos que só em Deus temos alegria e plenitude. Talvez você esteja enfrentando uma situação semelhante agora. Pode ser uma dificuldade financeira, um problema no casamento ou até mesmo um vazio espiritual que parece não ter fim. Quero dizer que esse momento, por mais difícil que seja, pode ser o início de uma grande transformação na sua vida. Deus permite algumas circunstâncias para nos lembrar de que Ele é o único que pode preencher nossas necessidades mais profundas. Assim como o filho pródigo tomou a decisão de voltar para casa, você também pode decidir hoje retornar para os braços do Pai. Ele não apenas o receberá, mas também restaurará tudo o que você perdeu. Essa é a promessa de Deus para você. A Bíblia nos revela que Deus sempre fala com seus filhos, mas muitas vezes temos dificuldade em discernir a sua voz. Em meio às preocupações diárias, às decisões que precisamos tomar e aos problemas que enfrentamos, acabamos ignorando os sinais claros que Deus nos envia. No entanto, Ele deseja que seus filhos vivam em comunhão constante com Ele, ouvindo e obedecendo a sua orientação. Como está escrito em João capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Essa passagem nos lembra que ouvir a voz de Deus não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos que se submetem a Ele com fé e humildade. No Antigo Testamento, Deus falava diretamente com os profetas, que eram seus porta-vozes para Israel e outras nações. Como vimos em Amós capítulo 3, verso 7, o Senhor não fazia nada sem antes revelar seus planos a esses homens escolhidos. Mas, no Novo Testamento, essa dinâmica mudou com a vinda do Espírito Santo. Hoje, todos os filhos de Deus podem ouvir a sua voz e ser usados para transmitir suas mensagens. Em Atos capítulo 2, versos de 17 a 18, está escrito que, após o Pentecostes, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Isso significa que Deus quer usar a todos nós, independentemente de nossa idade ou experiência espiritual, para revelar sua vontade ao mundo. No entanto, para ouvir a voz de Deus, é necessário estarmos atentos e disponíveis. Muitas vezes, Ele fala de formas inesperadas, através da leitura da Bíblia, de uma pregação, de circunstâncias ao nosso redor ou até mesmo de um simples sentimento em nosso coração. O problema é que frequentemente estamos distraídos, presos às nossas próprias preocupações, e deixamos de perceber quando Ele está nos chamando. Por isso, é essencial desenvolver uma vida de oração e meditação na Palavra de Deus. Quanto mais buscamos a sua presença, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. E lembre-se, Deus não quer apenas falar com você, mas deseja que você compartilhe essa mensagem com outros, edificando, exortando e consolando aqueles ao seu redor, como ensina 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Quando enfrentamos desafios e nos sentimos perdidos, é comum achar que Deus está em silêncio. No entanto, o Senhor nunca deixa de trabalhar em nossa vida, mesmo quando não percebemos. Muitas vezes, Ele permite que enfrentemos adversidades para nos aproximarmos mais dele e reconhecermos sua presença em cada detalhe. Em Romanos capítulo 8, verso 28, está escrito: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa nos enche de esperança, pois garante que Deus transforma até os momentos difíceis em bênçãos para o nosso crescimento espiritual. Um exemplo claro dessa ação de Deus está na vida de Elias, o profeta que enfrentou um período de seca em Israel. Em 1 Reis capítulo 17, verso 1, Elias proclamou ao rei Acabe que não haveria chuva até que Deus ordenasse, como uma consequência da idolatria que havia dominado o povo. Mesmo em meio à seca, Elias confiava na provisão divina e foi sustentado por corvos enviados por Deus. Esse episódio nos ensina que, mesmo nos momentos de escassez ou dificuldade, Deus cuida de nós e tem um plano perfeito. Ele não nos abandona, mas usa essas situações para nos ensinar a depender dele e a fortalecer nossa fé. Se hoje você está enfrentando um deserto, lembre-se de que a resposta de Deus pode estar a caminho. A chuva que Elias profetizou só veio após sua oração persistente e sua confiança inabalável. Da mesma forma, Deus honra aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. Como diz Hebreus capítulo 10, verso 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel e está trabalhando em sua vida, mesmo quando tudo parece sem solução.
Ele tem o poder de transformar cada lágrima em vitória, cada deserto em terra fértil. Não desista, porque o Senhor é a sua fonte de esperança e a solução para os seus problemas. A palavra de Deus está repleta de exemplos de transformação que nos inspiram e renovam a nossa fé. Um dos mais marcantes é a história de Elias e o período de seca em Israel. Após proclamar ao rei Acabe que não choveria por anos, Elias demonstrou uma confiança inabalável na promessa de Deus. Mesmo em um tempo de escassez, o Senhor proveu água de um riacho e enviou corvos para alimentá-lo, conforme 1 Reis capítulo 17, versos de 4 a 6. Esse cuidado especial mostra que, em meio às dificuldades, Deus nunca nos abandona. Ele transforma os momentos mais difíceis em oportunidades para revelar o seu poder e fidelidade. Outro exemplo de transformação está no filho pródigo, descrito em Lucas capítulo 15, versos de 11 a 24. Após desperdiçar toda a sua herança, ele se viu sozinho, passando fome e trabalhando em condições humilhantes. Contudo, foi nesse momento de profundo arrependimento que ele tomou a decisão de retornar ao seu pai. Para sua surpresa, o pai o recebeu de braços abertos, restaurando sua dignidade e posição na família. Essa história nos ensina que Deus está sempre pronto para nos acolher, independentemente de nossos erros. Ele transforma vergonha em honra, fracasso em vitória e tristeza em alegria, quando nos voltamos para Ele com um coração humilde e arrependido. Essas histórias não são apenas relatos antigos, elas continuam a acontecer hoje. Testemunhos de pessoas que foram libertas de vícios, curadas de doenças ou restauradas em seus relacionamentos são prova viva de que Deus ainda opera milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 8. Talvez você esteja passando por algo que parece impossível de superar, mas lembre-se, o Deus que transformou a vida de Elias e do filho pródigo também pode transformar a sua. Ele tem o poder de reverter qualquer situação, trazendo luz às trevas e vida onde havia morte. Confie no Senhor e permita que Ele trabalhe em sua vida, como já fez com tantos outros. Agora, convido você a refletir sobre a sua própria jornada espiritual. Como está o seu relacionamento com Deus? Será que você tem ouvido a voz dele ou permitido que as preocupações e os desafios do dia a dia abafem sua conexão com o Pai? A Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele, e ele comigo. Essa passagem nos lembra que Deus está sempre disposto a se aproximar de nós, mas cabe a cada um abrir o coração e permitir que ele entre. Hoje, é um convite para você se voltar a Deus e ouvi-lo com mais atenção. Talvez você tenha enfrentado momentos em que sentiu que suas orações não eram respondidas ou que Deus estava distante. No entanto, o silêncio de Deus não significa ausência, mas pode ser um tempo em que Ele está trabalhando em algo maior do que você imagina. Pense nas situações da sua vida que parecem sem solução ou nos momentos em que você se sentiu desanimado. Será que você tem buscado a orientação do Senhor ou tem tentado resolver tudo com as suas próprias forças? Em Provérbios capítulo 3, versos de 5 a 6, somos orientados: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa é uma oportunidade de entregar tudo ao Senhor e permitir que Ele guie seus passos. Reflita também sobre como você tem vivido sua fé no dia a dia. Será que você tem sido uma luz para as pessoas ao seu redor, compartilhando as bênçãos que Deus tem derramado em sua vida? Ou será que, por medo ou distração, você tem deixado passar as oportunidades de ser um instrumento nas mãos do Senhor? Deus nos chama não apenas para sermos abençoados, mas para abençoar outros. Em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus nos lembra: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que essa reflexão o leve a renovar sua fé e a tomar a decisão de viver de forma mais próxima a Deus e alinhada com a sua vontade. Hoje é o momento de deixar o Espírito Santo trabalhar em seu coração. Depois de refletirmos sobre o nosso relacionamento com Deus, é hora de agir e aplicar os ensinamentos da sua palavra no dia a dia. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta, como está escrito em Tiago capítulo 2, verso 17. Isso significa que não basta apenas ouvir a palavra de Deus, precisamos colocá-la em prática. Um dos primeiros passos para isso é estabelecer uma rotina de oração e leitura da Bíblia. Reserve um tempo diariamente para estar na presença de Deus, mesmo que sejam alguns minutos. Esse hábito fortalecerá sua fé,
trará clareza às suas decisões e permitirá que você ouça mais claramente a voz do Senhor. Além disso, faça uma análise das áreas da sua vida onde você precisa da intervenção divina. Talvez seja um problema familiar, uma dificuldade financeira ou um desafio no trabalho. Apresente cada uma dessas situações a Deus em oração, confiando que Ele está no controle e que, no tempo certo, trará a solução. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, somos encorajados, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ao colocar sua confiança em Deus e agir de acordo com a sua palavra, você começará a experimentar a paz que excede todo o entendimento. Por fim, compartilhe a luz que você tem recebido com outras pessoas. Seja uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor, seja com palavras de encorajamento, atitudes de amor ou ações práticas que reflitam o caráter de Cristo. Como está escrito em Gálatas capítulo 6, verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Permita que Deus o use como instrumento de transformação na vida de outras pessoas, mostrando através de suas atitudes o impacto de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Lembre-se, o verdadeiro cristianismo não se limita ao que fazemos dentro da igreja, mas se manifesta em cada decisão e atitude ao longo da nossa caminhada diária. Hoje é o dia de começar a viver de forma prática a sua fé. Para vivermos as promessas de Deus, é essencial nos aproximarmos da solução que Ele já preparou para nós. Muitas vezes, ficamos tão focados nos problemas que esquecemos de olhar para o Senhor, que é a verdadeira fonte de nossas respostas. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus faz um convite direto e cheio de amor. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso nos mostra que Deus não quer apenas resolver nossas dificuldades, mas também aliviar o peso que carregamos em nossa mente e coração. Aproxime-se de Deus hoje, não apenas buscando soluções, mas desejando estar em sua presença. Para nos conectarmos com Deus e nos aproximarmos de sua vontade, precisamos alinhar nossos desejos e decisões à sua palavra. A Bíblia nos orienta em Salmos capítulo 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Essa entrega não significa cruzar os braços, mas confiar que, ao tomarmos nossas decisões baseados nos princípios de Deus, Ele guiará nossos passos para o lugar certo. Quando buscamos essa comunhão, nossos pensamentos e ações começam a ser transformados, e aquilo que parecia distante ou impossível começa a se concretizar. Deus está pronto para agir, mas é necessário que nos rendamos totalmente a Ele. A solução divina muitas vezes vem acompanhada de um chamado à ação da nossa parte. Em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, Deus declara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa promessa nos lembra que Deus responde ao clamor sincero de seus filhos. Hoje, tome a decisão de buscar a Deus com toda a sua força e de alinhar a sua vida aos seus propósitos. A solução que você tanto espera está em se aproximar do Senhor e confiar que Ele tem o melhor para você. Não há problema grande demais para o nosso Deus, nem momento que não possa ser transformado pela sua poderosa mão. Em nossa caminhada de fé, há momentos em que precisamos renovar nossa força espiritual e lembrar das promessas de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é a nossa fortaleza em tempos de fraqueza. Em Isaías capítulo 40, verso 31, está escrito: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa promessa é um lembrete poderoso de que, mesmo quando nos sentimos abatidos, o Senhor está pronto para nos levantar e nos dar a força necessária para continuar. Ele não apenas nos sustenta, mas também nos capacita a alcançar lugares que, humanamente, seriam impossíveis. O desânimo pode tentar nos afastar dos planos que Deus tem para nós, mas devemos manter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele enfrentou as maiores adversidades e venceu, nos deixando um exemplo de perseverança. Como diz Hebreus capítulo 12, verso 2, fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa passagem nos inspira a continuar caminhando, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que Deus tem algo glorioso reservado para aqueles que permanecem firmes. O que você enfrenta hoje não se compara com a alegria que está por vir.
Deus deseja que sejamos renovados espiritualmente todos os dias, para que possamos viver com propósito e determinação. Ele nunca nos chama a caminhar sozinhos, mas nos dá o seu Espírito Santo como companheiro e guia. Em João capítulo 14, verso 26, Jesus nos promete: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Essa promessa nos motiva a confiar que Deus está conosco em cada passo da jornada, nos capacitando a vencer. Hoje, renove sua motivação espiritual, deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida e creia que o melhor de Deus ainda está por vir. Persevere, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Agora é o momento de entregarmos tudo ao Senhor em oração. Convido você a fechar os olhos, abrir o coração e unir sua fé à minha, pois creio que Deus deseja agir poderosamente em sua vida neste instante. Pai amado e bondoso, entramos na Tua presença com gratidão e humildade. Agradecemos pelo fôlego de vida, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, e pelas promessas que nos sustentam em meio às tempestades. Senhor, colocamos diante de Ti cada preocupação, cada dor e cada necessidade do Teu filho e da Tua filha que estão orando comigo agora. Assim como Elias perseverou em oração até ver a chuva chegar, nos ensina a confiar em Ti mesmo quando os sinais ainda não são visíveis. Sabemos que a Tua palavra nunca falha, como está escrito em Números capítulo 23, verso 19. Pai, pedimos que Tu toques profundamente em cada coração neste momento. Onde houver enfermidade, derrama a Tua cura. Onde houver tristeza, traz a Tua alegria. Onde houver dúvidas, concede a Tua sabedoria. Senhor, repreendemos toda a opressão, todo desânimo e toda barreira espiritual que tenta impedir o Teu agir. Que o Teu Espírito Santo desça sobre cada vida agora, trazendo conforto, restauração e paz que excede todo o entendimento, como prometido em Filipenses capítulo 4, verso 7. Senhor, unge as mãos daqueles que estão clamando por Ti, e onde houver dor ou enfermidade, que eles sintam o Teu toque de poder e sejam renovados. Pai, enche os lares com a Tua presença, abençoa cada família representada aqui e guia-os no caminho da Tua vontade.